vídeo de hoje do canal As Últimas do São Paulo aí, que tem muito o que falar aí, SAF na base, entrevista com o Beldia e muito mais no vídeo de hoje do canal. Então, perder tempo não, vambora para o vídeo. Ele trata. Então ele fala, o dinheiro que falam da venda de uma parte de Cotia é dinheiro de pinga perto do que ela pode dar de retorno. Por outro lado, hoje praticamente nenhum jogador é mais 100% do clube. Olhamos o copo meio cheio ou meio vazio. Essa para mim é a primeira questão. Como é que fica essas... Então o cara vai comprar lá uma parte de Cotia ou comprar a base do São Paulo. E os empresários que trabalham lá e tem jogador, como é que fica? Então, isso aí, essa situação, a venda de parte do controle das categorias de base para um parceiro, né? Essas reuniões que a turma do GE trouxe, 2 reuniões presenciais com o Evangelos Marinax, que é aquele grego lá que dá medo só de ver o cara, que é o cara do Nottingham Forest, tal, que estaria interessado em comprar a SAF do Vasco. Isso seria uma parceria inédita no futebol brasileiro. E isso, eu até entender qual o tipo de sociedade, qual o percentual. O São Paulo não venderia o controle da sua categoria de base, mas seria uma forma, essa parceria, de ter um aporte financeiro sem vender o clube. Então, o São Paulo não se tornaria SAF, ele faria uma parceria econômica com um fundo ou com um magnata para, na sua categoria de base, tirar a asfixia do departamento de futebol profissional. Então, o São Paulo não está como o Vasco, precisa vender o clube para alguém. A venda, aspas, de parte da base poderia solucionar a questão econômica e tal. Mas ou isso é amarrado certinho e divulgado, porque você está abrindo parte da sua autonomia sobre a galinha dos ovos de ouro de todo clube de futebol, que é o seu ativo principal, são os jovens. Sim. Se bem feito, eu não sou contra, a princípio. A ideia seria ampliar a prospecção de jogadores, inclusive contratando jogadores de base de outros clubes, e mudando essa coisa de formar desde a infância, né? Então, eu acho que soa à primeira vista como uma coisa até pior do que vender o clube, que é vender os seus pintinhos, né? Os caras que estão nascendo, né? Vender parte dos direitos, né? Você teria ainda autonomia sobre os jogadores, e é isso que o Tironi falou, a pergunta do Tironi. Hoje, dificilmente um clube de futebol, o São Paulo até mudou muito isso, e hoje ele é dono de grande parte da fatia dos seus atletas da base. Muitos atletas da base têm, todos, o Estevão e o Hendrick também são assim, não é só... Tem percentuais dos direitos nas mãos de empresários locais ou estrangeiros, dependendo da formação deles. Então, é necessário... Então, a parte do São Paulo não seria mais só do São Paulo, né? Então, quando o São Paulo vende o Beraldo e tem 60% e 40% é do clube formador e do outro empresário, os 60% do São Paulo seriam fragmentados com essa parceria e tal. Só que a ideia é que, com o volume de vendas, compras, comercialização, entre muito mais dinheiro e o São Paulo produza muito mais jogadores do que faz hoje. Então, essa coisa que começou a aparecer nessa notícia, você começa a entender minimamente o que tem em mente o Casares para a reformulação de Cotia. Não é trocar o Menta pelo Barcelos, não é levar o Márcio Araújo para coordenar, certo? Não é contratar o jogador do Red Bull Bragantino com 20 anos. É uma parceria, é uma venda de parte de sua base por um parceiro. Que que agora que a gente sabe quem é o sujeito, que está agora... O que acontece com o Grego? Ele está de olho no mercado brasileiro, que explodiu, né? Cara, tem um clube na Premier League, um clube na Grécia. Ele quer ter satélites aqui. E ele poderia... Aí é uma outra pergunta, outra discussão. Se ele compra a SAF do Vasco, ele poderia ser dono do Vasco e ter parte da categoria de base do São Paulo? Não parece meio conflituoso isso? Também, né? Então, a minha impressão é que esse cara, e o Casares tem negociando, ele vai fazer um dos 2 negócios. Ou ele vai comprar o Vasco, ou ele vai fechar essa parceria com a base do São Paulo.
Agora... O cara não é só, te dou $200 mil por mês e você... Não. Você faz com a tua agente. Não, o São Paulo aumentaria toda a sua prospecção. Número de olheiros, scout, parcerias com outros clubes que só formam jogador. Por exemplo, São Paulo comprou na semana passada o Hugo, né, que foi o meia do Sub-20, que o Zubeldia gostou muito e tal. O Hugo não foi formado do São Paulo, ele estava emprestado pelo SKA Brasil, que é um clube empresa, que compete nas categorias de base, só nas categorias de base. Então, o São Paulo fez, por exemplo, o que o Palmeiras fez com o Estevão. Comprou o Estevão no Cruzeiro. O São Paulo comprou o Hugo do SKA. Esses negócios seriam proliferados em escala... E para comprar o Hugo, o São Paulo desembolsou $400 mil. Só você imagina o que é para o São Paulo hoje desbloquear $400 mil para contratar um jogador que é uma promessa. É um parto, uma sangria. É o que está acontecendo no conflito do departamento de futebol profissional com o FIDIC e tudo mais, né? Então, é essa a situação. Agora, cara, até por ser uma coisa pioneira envolvendo garoto, né? Que fica por isso que eu falo dos pintinhos. Você está vendendo, né, a formação do seu jogador. Ela precisa ser muito bem explicada. Em Cotia e não na Barra Funda que estão os principais dividendos do São Paulo, né? Então é necessário para fechar essa parceria que essa coisa seja o caso. Não é só isso, teria que passar no conselho também, né, Tironi? Internamente teria que passar. Agora, externamente também precisa passar, né? Que seja minimamente esclarecido todos os detalhes, regras e tudo mais. Vamos falar. E depois ele deu uma entrevista mais completa, ainda mais longa para o pessoal do GE e vai passar a partir de amanhã os trechos e tudo mais. Acho que o Zubeldia, como você falou, até torcedores de outros times, quando vem o Zubeldia falando, eles entendem que se trata de uma pessoa inteligente, capaz e tudo mais. Mas acho que o que mais chama atenção é o nível de conhecimento que ele tem sobre o São Paulo depois de 8 meses de trabalho com jogos rolando. O nível de conhecimento, eu estou dizendo, em relação aos limites do clube, planejamento do clube. Então, e ele, com o contrato valendo até o final de 2025, mesmo que tenha mudado muito o clube desde que ele assumiu, todas essas situações que a gente elegeu do Casares, essa tripla frente para o segundo mandato, toda essa frente tripla foi decidida depois que o Zubeldia tinha chegado. Então, o Zubeldia chegou na época do Rames e do Lucas, e depois veio o FIDIC, venda da base para o Grego, Projeto Morumbi 2030 e tudo mais, né? Então, as coisas, eu não sei qual que é o grau de informação direta que ele vai tendo, imagino que o departamento de futebol o informa, mas ele não pulou fora da canoa, podia pular fora da canoa. O que mais me chamou a atenção no Bola da Vez foi quando ele fala, não as coisas sobre futebol, o nível de conhecimento, sobre o São Paulo especificamente, quando ele fala o seguinte: meu contrato termina no fim de 2025. Se eu saio campeão, ou nós saímos campeões, e ao final do meu contrato eu não revelei 2 jovens para vender, eu acho que será um fracasso meu. Primeiro, para que o São Paulo desfrute. Segundo, para que tenha caixa logo que terminar o meu contrato. Então, ao final da minha passagem pelo São Paulo, eu quero deixar 2 jovens. Já estamos encaminhados com o William Gomes, mas vai ter outro e possivelmente algum outro, se o tempo me ajudar. Esse é o meu projeto em 2025. Então, o Zubeldia tem projeto 2025. O resto eu não sei se tem. Mas é legal, né? O projeto do cara ser esse, né? E é um projeto que vai de encontro às necessidades do clube para 2025. Verdade. Time mais barato, que tenha 2 jogadores que joguem e rendem frutos depois sendo vendidos. Então, eu achei de uma clareza objetiva tal que mostra que o cara está na mesma página do que o São Paulo vai ter em 2025. Vocês lembram do caso Jack? Que fim teve aquilo? Pergunta aqui o Lucas. Não, então, é a pizza do clube social, Lucas. É a questão. O caso do Jack, na época do Aidar, que pode ter envolvido Douglas Schwartzman e tudo mais, então é isso. O Aidar mesmo, que foi impeachado, aí tem uma anistia dentro do clube social. É mais ou menos como, é que a gente fala, mais ou menos como no Congresso Nacional.
né? Eles se entendem ali dentro. Agora, é melhor com um Congresso deste jeito que é o Congresso, e olha, ou é melhor ter um ditador que faça o que quiser, né? É só a gente ver os filmes recentes. Essa é a situação. Você pode ter, como muitos clubes até na Inglaterra tiveram, um fascínio ditador como seu dono. E aí não tem mais volta, cara. Ele passa a ser o dono. Defina Luciano. Gol. Gol. Su vínculo es con el gol. Él voló. Y después hay algo que nadie se lo reconoce. Ahora tenemos, y esto es un dato objetivo, el tema de los GPS, que antes no existía, ¿no? El metro por minuto de él es muy bueno. El metro por minuto de él es muy bueno. Yo siempre digo que en la zona del medio, ahora, tiene que tener gente que tenga buenos metros por minutos. Claro que él no va a tener la conciencia táctica defensiva que puede tener un mediapunta, o que puede tener, porque él piensa en el gol. Pero al tener metros por minuto, un poco me cumple esa función. ¿Por qué? Porque en la zona del medio antes, vos tenías los volantes centrales, no eran tan buenos con la pelota. Vos cuando en San Lorenzo apareció un Conde Galeto, decías, wow, rompe el esquema, porque jugaba bien. Pero antes no eran, ahora un 5, un volante, te hace la función casi de un 10. Y si lo dejas muy libre, te vuelven loco. Sí. Entonces, el tener un jugador que corra mucho es importante. Bueno, él eso lo tiene. Después, en su mente está el gol, pero es normal, porque es un atacante. No es un enganche, no es un estratega. Entonces yo lo uso de atacante, pero más atrás que el centroatacante. O temperamento dele não o incomoda? El temperamento de él lo ha llevado a hacer la carrera que tiene y al estar un poco loco, posiblemente tenga su ego, si no, no triunfás en São Paulo. Ele precisa ser desse jeito. Se você tirar isso dele, o Luciano não vai ser Luciano. Exacto, exacto. Porque para trascender en São Paulo, Luca tiene otras virtudes. Luca es salido de São Paulo, es como la perfección del profesional. Pero después, cada uno es como es. Yo tengo una manera de ser y otro entrenador tiene otra manera de ser. A gente tem mais 30 segundos para terminar o programa. Nós entrevistamos ele na zona mista com o Edu Afonso. Era ele e o Caleri. E tinham o maior número de gols juntos, os dois, lembra? Sim. Assim, temporada que entra, a temporada que sai é dessa maneira, né? Para fechar, agora 30 segundos mesmo, porque a gente tem 30 segundos para encerrar o programa. Você estava destacando as características principais dos principais técnicos do futebol mundial. Qual é a sua característica principal? Rapidinho. Paixão. La pasión me hace expresar lo que siento y mejorar. Eduardo Afonso, muito obrigado. Você é um homem de sorte, que vai continuar convivendo com Luiz Zubeldia. Estaremos juntos amanhã. O encantador Luiz Zubeldia. Paulo Silva. Então, pessoal, antes de começar a falar dos babados aí, que foi dito no vídeo, né? Fala que São Paulo é o segundo no ranking ainda, CBF, um ranking muito louco. Antes foi explicado que o São Paulo foi campeão da Supercopa do Brasil. Foi eliminado nas quartas ao invés das oitavas, que o Palmeiras foi eliminado na Copa do Brasil também. E, bem, teve a Copa do Brasil, né, de 2026, que o São Paulo foi campeão, aí o São Paulo acabou ficando um pouquinho na frente do Palmeiras, né, só atrás do Flamengo. O Belmonte até relatou isso como um passo importante do São Paulo e tal. Pois bem, vamos voltar a falar aí de algo que ainda não está muito claro. Muitas coisas que não estão muito claras do São Paulo. Primeiro, essa SAF na base aí, né, que tem esse magnata aí de jogo ou no Vasco, o clube como um todo, ou no São Paulo só na base, e parece que iam ser $1 milhões por 40% da operação. Então, se vender um jogador que saiu da base, 40% do magnata, 60% do São Paulo, isso sem contar a participação do jogador, entre tantas fatias que ele tiver, né? Investiria na base, em recursos humanos, quer dizer, em scout e tudo mais, em estrutura. Que mais? Contratação de jogadores da base, coisa que o Palmeiras já faz. E, bem, São Paulo tá, o que parece, tá evoluindo a conversa, né? Bom, vamos ver aí, não tá claro, é o que o Ronaldo falou. O Casares tem muito que se explicar ao torcedor, porque tem muitas dúvidas no ar, né? Tem essa famosa SAF da base, tem o FIDIC, o estádio também, que é uma coisa que eu nem falo tanto, porque deu uma parada nesse assunto,
mas que tem que sair o projeto aí pra gente poder comentar melhor. Então, assim, são muitos desafios que São Paulo tem a partir de 2025. E, bem, o seu presidente, seu maior representante, simplesmente não diz nada sobre o assunto. E aí a gente fica preocupado como torcedor. Ainda que o Calvamonte diga que afirme ao Arnaldo, né, como foi dito no vídeo, que o São Paulo será mais forte em 2025. Pode esperar. A gente fica com os dois pés atrás, porque, desculpa, não dá pra confiar nessa gestão, né? Claramente tem acertos, mas claramente tem muitos erros também. Então, né? Porque eu acreditarei, né? Não sei vocês. Fica essa questão. São Paulo precisa da grana, a verdade é essa. Acho que a grana viria muito a cagar no sentido de você resolver essa questão das dívidas o quanto antes. Mas tem que ser, como eu digo, bem explicadinho, bem escrito, porque, cara, o feed que já tá dando confusão, os caras assinam. Aí fala, mas 350 milhões de reais não dá. Mas se você já assinou, meu amigo, agora se vira nos 30. Entendeu? Então o São Paulo aí tá claro, tentando se desfazer do máximo de número de jogadores. O PVZ chegou a falar aí que o São Paulo espera se desfazer de 8 jogadores para você poder liberar a Folha e poder trazer o Wendel, por exemplo, mais um outro jogador. Hoje a Folha de São Paulo, se não me engano, está na faixa de 17,8, na faixa de 17 milhões de reais, e tem que abaixar pelo menos para 15. Não é simples, mas o São Paulo tem muitos jogadores aí que pode se desfazer. É o termo meio feio, né? Mas é só para ficar explicável, né? Agora, o Nestor que estava lá no alto interesse do Bahia, até agora, nada. Galopo, que teria interesse do futebol argentino, até agora nada. São Paulo deve já fazer a rescisão de contrato amigável aí, algum acordo com Jackson Mendes e Orejuela. Orejuela termina o contrato agora em março. Jackson Mendes seria só no final do ano, mas eles não vão ser usados, então não adianta. Que mais? O Belém já foi para o Chapecoense, o Rai Ramos já foi para outra equipe também. Tanto jogador saindo e indo, porque a gente até esquece o nome do destino, mas eu já falei em vídeos anteriores. Você tem alguns garotos da base que não vão ser utilizados. O Rodriguinho. O Moreira pode ser inserido na negociação do Wendel. De que maneira? Ainda não está claro. E, claro, os medalhões, né? O Arboleda, parece que os empresários ofereceram para o Cruzeiro. E o Luciano pode ir para o futebol árabe. O Luciano, que é tema aí da entrevista do Beldia. Ele definiu o Luciano como gol. Vamos ficar de olho, mas deixa claro também que o financeiro é que vai pesar na permanência dos jogadores. E ele tá ciente disso, ele tá ciente que vai ter dificuldades, não vai ser fácil. E ele pede lá os 5 reforços deles e veremos o que o São Paulo vai aprontar pro Zubeldia, né? O Paulista é aquele torneio que você não tá aí, não vale nada, mas não pode cair nas oitavas, né? Ainda tem essa, as quartas que seja. Então, assim, não vai ser mole a vida do Zubeldia a partir de janeiro, não. Acho que ele já entendeu como funciona o futebol brasileiro. E, bem, agora é entender principalmente que tem outras opções de esquema tático, tem jogadores ali pra dar uma mexida e não ficar engessado naquele 4-2-4 que ele tanto ama, né? Torcer para que ele, dessa temporada aí para a próxima, ele tenha essa mudança de pensamento e o São Paulo possa ser menos previsível nos jogos que vier a jogar, principalmente no primeiro semestre, que é um semestre que parece que confia que o São Paulo não vai poder contratar muito, talvez melhore ali, né, no meio do ano. Então, tentar ser o São Paulo que a gente conhece, tá? Aquele São Paulo que briga, não desiste nunca. E torcer aí para os jogadores aí que não terminaram o ano bem possam começar bem um ano, como o Caleri, então a volta do Pablo Maia, que o Alisson possa estar mais em forma e o Arboleda também se recupere e tudo mais. É isso, gente. Enquanto isso, a gente aguarda a chegada do Wendel. O Wendel tá tudo certo entre São Paulo e o Wendel, mas tá lá o porém, né? O asterisco, que é o Porto. A gente torce para que essa semana seja tudo resolvido e o São Paulo já possa oficializar e aí acaba de vez com essa novela, porque essas novelas normalmente dá ruim, né? E aí o São Paulo possa correr atrás aí do meio campista e ninguém fala nada, mas o lateral direito, pelo amor de Deus, né? Porque o Rafinha só vai até a final do Paulista, o Igor Vinícius tem um contrato fechando terminando no final de 2025, como o Alan Franco,
Mas o São Paulo primeiro está priorizando as contratações para depois as renovações. Então, situação meio complicada para o São Paulo. A gente espera aí que tudo seja resolvido o mais rápido possível e entre na temporada 2025 só pensando em futebol. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima segunda-feira a todos e valeu!